já colocassem isso de alguma forma na cabeça, é que todo atraso na tomada de decisão, quer seja por confusão diagnóstica, quer seja por inadequações terapêuticas, isso tem um impacto significativo na mortalidade e na morbidade. Né? Nós tivemos a oportunidade de ver, algumas semanas atrás, um paciente lá no Tropical, exatamente que se enquadra nessa caracterização aqui, de um paciente que confusão diagnóstica que às vezes pode levar, faz com que o paciente faça a terapêutica, às vezes, de uma maneira inadequada ou menos eficaz e, consequentemente, você permite que o paciente acabe evoluindo de uma forma um pouco mais desastrosa, né? E nós vamos ver na aula de hoje que existem situações aqui que às vezes saem facilmente do controle e que nós temos que ter atenção. Bom, antes de mais nada, eu queria começar aqui apenas rememorando com vocês alguns aspectos da anatomia dos tecidos moles, né? E já colocando de alguma forma bem prática, exatamente quais seriam os sítios ali onde essas infecções elas são mais comuns. Nós não vamos ver todas as infecções, né? Nós não temos espaço para poder fazer isso, então eu selecionei aquelas que são mais importantes do ponto de vista de gravidade e aquelas que trazem dificuldade do ponto de vista de escolha terapêutica, tá bom? Bom, e dessas, o que importa para a gente aqui vai ser essa rápida redivisão baseada nos aspectos anatômicos, né? Então, nós temos aquelas infecções que são tipicamente de epiderme, e dessas infecções, a que vai nos interessar na discussão de hoje é a erisipela, tá bom? Do tecido celular subcutâneo, na hipoderme, a infecção que nós vamos discutir aqui seria uma celulite. E nas faces e aproximadamente do músculo, nós vamos falar das fascites necrotizantes e das gangrenas, tá? Existe um tópico aqui muito interessante, mas que, como não é uma coisa muito comum, eu retirei da aula, porque eu acho que ficaria uma coisa extensiva para a gente ver algo que você vai ver de vez em quando, que são as miosites, né? Existem a última instância da infecção de partes moles que nós podemos ter, são as infecções musculares, que nós chamamos de miosites no conjunto, né? Elas podem acontecer, elas têm as suas características clínicas, mas elas são eventos, comparado a esses eventos aqui, são eventos bastante raros, e a gente pode depois, com calma, aí, num segundo momento, ou se for do interesse da turma, fazer algum comentário sobre isso, tá bom? Aqui, de uma maneira mais esquemática, a gente pode ver um pouco mais completo quais são essas principais patologias que costumam causar ou são chamadas nesse guarda-chuva que nós temos de infecções de partes moles, né? A gente vê que na epiderme, além da erisipela, tem o impetigo, a foliculite, a furunculose, assim por diante, que vocês tiveram a oportunidade de ver lá com os dermatologistas, né? Essas patologias aqui, elas têm as suas dificuldades clínicas e quase todas são envolvidas na sua descrição. Então, nada melhor do que os dermatologistas para nos ajudarem a fazer boas descrições, e isso os senhores já viram. Aqui na derme, nós temos aqui os abscessos, né, que também são entendidos como infecções de partes moles. A gordura subcutânea, aquela que envolve até a face de Camper, o que nós chamamos de celulite. E, de maneira mais importante, aquelas que são mais profundas. E aqui, eu quero chamar a atenção para vocês, que essas infecções aqui, ou seja, aquelas que estão mais profundamente e que envolvem planos musculares e planos de fáscia, às vezes, por contiguidade levando à infecção óssea, elas são os maiores problemas que vocês vão enfrentar na vida médica de vocês, do ponto de vista diagnóstico, do ponto de vista terapêutico. E isso aqui é uma coisa importante, porque qualquer atraso diagnósticos e conduta, quando nós estamos tratando dessas modalidades de infecção de partes moles, isso aqui resulta em alta mortalidade. Então, presta atenção, os doutores, para que quando nós formos abordar as fasciites, especialmente as fasciites necrotizantes, que é o que nós vamos falar, a gente tenha um pouco mais de atenção, tá bom? E aqui, rapidamente, só para a gente lembrar, eu peguei aqui a anatomia do abdômen, porque ela é importante nesse sentido.
para vocês lembrarem essas limitações, essas delimitações do plano mole, né? Dos tecidos moles. E aqui é importante que a gente perceba somente isso aqui, ó, que é uma coisa que às vezes a gente não consegue ter com muita clareza, que é a face de Camper, né? Que é uma face que está entremeada ali no tecido gorduroso. E essa face ela é importante porque é nela, a partir dela, que você tem as duas infecções para cima, que seria a celulite e a erisipela, e aquelas que vocês viram com os dermatologistas, e abaixo dela, aprofundando para a faixa de escarpa, as que são mais complicadas, que são as que trazem maiores dificuldades clínicas e terapêuticas para a gente. Bom, então eu vou começar falando rapidamente da erisipela, e isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, é só uma maneira, a gente vai relembrar aqui e vamos ver o que tem de importante do ponto de vista de terapêutica da erisipela. Primeira coisa que nós devemos lembrar que a erisipela é uma patologia tipicamente streptocócica. Isso aqui talvez seja a coisa mais importante a ser dita, especialmente porque o clínico costuma esquecer desse detalhe, que nós estamos falando de uma doença cuja 90% das vezes, 90%, 95% das vezes, é causada por um streptococcus, certo? E isso tem implicações tanto do ponto de vista terapêutico, quanto do ponto de vista de apresentação clínica, certo? Antes de nós adentrarmos aqui nas características, é importante nós lembrarmos aqui que os streptococcus, eles são bactérias muito interessantes. E aqueles que gostam de microbiologia e estudam microbiologia com a atenção que um médico deve ter, os streptococcus, como um todo, né? Eles são bactérias que nos ensinam muito a medicina. Eles têm um repertório microbiológico bastante diverso. Eles são tão importantes, os streptococcus como um todo, são tão importantes, que eles têm especialidades inteiras só para eles, né? Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalati, Streptococcus mutans, e assim por diante, né? E cada um desses tem particularidades clínicas que determinam apresentações clínicas diferentes e, consequentemente, dificuldades terapêuticas. Aqui em questão é o Streptococcus pyogenes. E uma coisa muito importante que nós devemos lembrar do Streptococcus pyogenes, ele tem um sofisticado mecanismo de escape e de causar patogenia, né? O Streptococcus pyogenes é um germe que costuma fazer secreção quando nós chamamos, de uma maneira mais prática, nós chamamos que ele é um Streptococcus ativado, ou seja, o que significa dizer isso na prática? Significa dizer que é um Streptococcus que secreta substâncias tóxicas e que está programado para secretar essas substâncias tóxicas, que vão ser responsáveis por todos os desdobramentos clínicos que vocês vão ver na erisipela, né? Um Streptococcus pyogenes ativado, ou seja, geneticamente propenso para a produção de toxinas, ele vai secretar hialuronidase em grande quantidade, vai hemolisinas, streptolisinas, e tudo isso vai fazer com que a apresentação clínica de uma erisipela causada por um streptococcus seja extremamente típica. Perfeito? Uma outra coisa também, e que na sequência eu vou comentar. Uma outra coisa importante, nós lembrarmos que o Streptococcus, ele, na grande maioria das vezes, ele é um germe capsulado. E isso vai fazer com que haja uma implicação clínica na apresentação dos Streptococcus. Isso aqui é um ponto importante lá da microbiologia, que às vezes, quando nós estamos lá na microbiologia, nós não damos atenção para essas informações. Uma diferença importante entre os streptococcus, e aqui eu estou falando especificamente do Streptococcus pyogenes, e uma bactéria que é muito comum que a gente confunda, que são os estafilococcus, a diferença básica entre eles é que os streptococcus costumam ser, maior parte das vezes, eles são capsulados, enquanto que os estafilococos, eles podem ou não ter cápsula. E isso traz uma aplicação prática, que é na forma como essa bactéria é apresentada para o sistema imunológico. O Streptococcus, ou seja, a cápsula que o Streptococcus apresenta, faz com que a apresentação dele fosse uma certa visita, digamos assim, aos tecidos linfóides, agregando as características clínicas das infecções por Streptococcus, das linfagites e da linfadenopatia. Então,
qual é a aplicação prática disso? É que nesses casos, na grande maioria das vezes que você tem uma infecção por Streptococcus, você tem um acometimento do sistema linfático, que vai fazer com que haja um certo infartamento ganglionar regional, dando ao paciente aquilo que o paciente, na prática, ele vai chamar de íngua, né? Lembram que os pacientes chamam isso de íngua, de lambra, depende da região, isso pode ser chamado de alguma forma, que é um infartamento doloroso, agudo, dos linfonodos. E aí, tipicamente, o paciente que apresenta infecção por Streptococcus, e aqui eu estou falando especificamente da erisipela, a título de comparação com a próxima patologia, então o paciente ele vai apresentar todos os comemorativos cutâneos da infecção, e concomitante a isso, ele pode ter um linfonodo satélite infartado, doloroso, que é o que faz, na prática, uma das grandes diferenciações das infecções por estafilococcus, que não costumam ser acompanhadas de linfadenopatias, e quando são, elas não costumam ser tão dolorosas. Então, a primeira aplicação e a primeira diferença elementar entre uma infecção de partes moles por Streptococcus e uma infecção de partes moles por Staphylococcus seria o acometimento mais pronunciado, como eu posso dizer, né, do sistema linfático, levando a adenopatia satélite, que no Streptococcus é mais comum. Uma outra coisa muito importante, que os Streptococcus piógenes, quando eles estão ativados, eles secretam substâncias que degradam mais facilmente a matriz celular. Então, qual a aplicação prática disso para quem vai observar um paciente com esses acometimentos? A presença de um descolamento da epiderme, levando a bolhas que são em maior número, costumam ser com um maior volume, certo? E com uma parede um pouquinho mais espessa, perfeito? Fazendo com que essa seja também um segundo ponto de comparação, de diferenciação, de uma infecção por estafilococcus. Existem algumas cepas de estafilococcus aureus que também aprenderam, de alguma forma, a fazer síntese de substâncias semelhantes aos streptococcus, né? Então, eles podem também, de alguma forma, degradar a matriz celular de um jeito parecido com os streptococcus. Eles podem demandar a formação de bolhas do mesmo jeito, só que aqui uma diferença significante é que as bolhas causadas pelos estafilococcus costumam ser em menor número, de menor volume, né? Com a parede um pouquinho mais delgada, em comparação das bolhas que são causadas pelos streptococcus. E tudo isso tem a ver com a qualidade das toxinas que são sintetizadas. Mostrando que o Streptococcus ele tem muito mais habilidade, digamos, né? Ele tem muito mais repertório químico do que os estafilococcus nesse aspecto de degradação da matriz celular, fazendo com que haja essas diferenças fundamentais. Então, vejam só que, do ponto de vista microbiológico, eu trago para a clínica algumas coisas que são muito interessantes e que, quando a gente observa isso em paciente, nos dá mais pistas de que é uma infecção por Streptococcus. Perfeito? Isso aqui é uma coisa importante, porque vocês às vezes, existem quadros que, apesar de toda a descrição clássica que se faz dessas patologias, todas as descrições clássicas que se fazem da erisipela, mesmo assim, às vezes, a gente pode ter dificuldade clínica de fazer essa diferenciação na beira do leito. Os colegas que tiveram a oportunidade de ver um paciente lá no Tropical 3 semanas atrás, eles viram que houve uma confusão, e olha que nós estamos falando de médicos experientes, colegas que atenderam no pronto-socorro, atenderam na UBS, e aí essa diferenciação, às vezes, ela não fica tão clara na cabeça do clínico. Mas quando você começa a observar esses outros fenômenos clínicos que são resultados das características microbiológicas do patógeno, você passa a enxergar um pouquinho melhor. Perfeito? Então, de forma bastante prática, estafilococcus e streptococcus eles se confundem, mas o streptococcus ele evoca mais o sistema imunológico, ele evoca muito mais o sistema linfático, ele leva a uma perturbação de linfonodos satélite, leva a uma repercussão clínica superficial muito mais florida, muito mais intensa que aquelas infecções causadas pelo estafilococcus. Existem 10% de casos que podem se confundir. São exatamente naqueles casos em que você está diante de uma cepa de estafilococcus que aprendeu, digamos assim, né, a fazer as mesmas coisas que os streptococcus piógenes costumam fazer. Existem cepas que são clássicas a causarem isso, especialmente os estafilococcus aureus
meticilino resistente da comunidade. São aqueles que vocês viram lá na dermato, que são problemáticos e causam infecções geralmente de aspectos epidêmicos, em creches, em escolas, né? Classicamente, essa é a apresentação desses estafilococos. E esses, sim, podem se confundir com os estreptococos em 5 a 10% dos casos. Bom, do ponto de vista prático, a erisipela, a gente sabe que é uma infecção superficial, e classicamente ela é descrita como uma infecção de limites bem definidos, né, que você consegue ver com extrema nitidez a diferença entre a pele sã e a pele acometida. Uma outra característica que também muitas vezes se fala, mas nem sempre está presente, são as bordas elevadas, né? Às vezes não está presente, mas classicamente é descrito dessa forma. E como existe um acometimento do sistema linfático, você tem a tendência a ter um linfedema que vai fazer com que você observe a pele e a pele acabe adquirindo um aspecto que nós chamamos de casca de laranja, né? Você tem uma proeminência dos poros, fazendo com que a pele fique extremamente característica e parecida com uma casca de laranja, e isso reflete as alterações na microcirculação linfática que ocorrem por inflamação dos vasos linfáticos numa tentativa de, digamos assim, do sistema imunológico, tentar compreender, apresentar os Streptococcus. Isso é a influência direta da cápsula de Streptococcus pyogenes. Perfeito? Bom, uma outra coisa super importante que a gente não deve lembrar, que tanto aqui na erisipela como na celulite, você geralmente tem uma porta de entrada. Isso aqui é uma coisa importantíssima, porque, especialmente em pacientes que têm porta de entrada crônica, né, pacientes que têm onicomicoses, pacientes diabéticos que têm fungos intertriginosos, a manipulação inadequada de feridas na pele, né, podem fazer com que os streptococcus que vivem de maneira ali praticamente simbiótica com a gente, acabe adentrando os planos mais, a solução de continuidade, chegando nos planos onde ele vai causar a sua patogenia. E isso aqui é importante porque eu quero que vocês gravem isso. Que o grande problema da erisipela não é um evento isolado em si, que já é grave, pode ser potencialmente grave. É essa capacidade que os streptococcus têm de fazer infecções subsequentes. E geralmente associado a uma porta de entrada mal explicada, mal compreendida e às vezes que você não trata. Por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência vascular periférica, pode ser um paciente idoso, por exemplo, que faz úlceras de estase. Essas úlceras de estase funcionam como porta de entrada e geralmente esses pacientes que são pacientes lá da vascular, eles costumam fazer infecção por streptococcus de repetição, levando a quadros de erisipela de repetição, e cada evento novo de erisipela representa uma alteração profunda na microcirculação linfática e, às vezes, levando à fibrotização desses vasos. E o resultado disso é mais estase líquida na periferia, com maior propensão de fazer novas infecções e, principalmente, levando a um quadro de linfedema crônico que é de difícil resolução. Perfeito? Então, a coisa mais importante que nós, clínicos, devemos ter diante de pacientes com erisipela é não deixar a oportunidade de procurar a causa da erisipela, qual a porta de entrada envolvida, para que você possa agir também na porta de entrada, porque senão esse paciente repete um quadro de erisipela, repete várias vezes, levando cada vez mais alterações da circulação linfática, dificultando cada vez mais a sua resolução, deixando um quadro de linfedema crônico que é dificílimo de você resolver na prática. Perfeito? Então, a mensagem aqui qual é? Vi um paciente com erisipela, eu tenho que automaticamente procurar a porta de entrada, para que eu possa sanar essa porta de entrada, a fim de resolver a repetição que levará à alteração da circulação linfática. Perfeito? Bom, dito isso, então, a missão de quem vai atender um paciente com erisipela é, especialmente, observar esses fatores que são predisponentes para esses fatos, né? Porta de entrada, diabetes, tabagismo, e prevenir as recorrências que são extremamente comuns, tá bom? Bom, uma outra coisa também que é muito importante, que a gente tem que fazer essa diferenciação aqui, é o que nós chamamos de erisipeloide, que é causado por uma outra bactéria que nada tem a ver com os streptococcus,
que é o Erysipelotrix, certo? Que é muito comum em pacientes que fazem, e isso aqui é uma coisa importante, pacientes que fazem tratamento de animal, de ambiente rural, especialmente porcos, né? Essa bactéria costuma também contaminar porcos, e aqueles pacientes que têm íntimo contato ou que fazem tratamento ou proximidade de porcos, isso aqui pode acontecer, especialmente na zona rural, esses pacientes podem fazer um quadro que é bastante diferente de um quadro bastante parecido com o quadro de erisipela, mas o agente etiológico é completamente distinto. E por que isso é importante? Porque se nós estamos falando aqui de uma infecção causada por um outro germe, esse outro germe terá uma outra maneira de responder aos antibióticos consequentemente, isso é importante nós lembrarmos. Por quê? Porque ele não vai responder do mesmo jeito às penicilinas, do mesmo jeito que os estreptococos, e aí você começa, por esse erro de raciocínio, você começa a achar que está falando de um germe, de resistência, e aí você começa a trocar antibióticos sem necessidade, aumentar doses até potencialmente tóxicas, e a principal falha clínica que nós podemos ter nesse momento é confundir essa infecção com estafilococcus e você muda completamente a sua terapêutica, voltando para a estafilococcia, fazem com que o tratamento seja mais difícil e às vezes até impossível de ser realizado, tá bom? Então isso é muito importante nós lembrarmos disso. Do ponto de vista diagnóstico, não tem nada que você faça do ponto de vista laboratorial que vai te dizer que é erisipela. Então vocês têm que refinar a clínica de beira de leito para que vocês possam perceber isso. O conselho de um médico um pouquinho mais experiente do que vocês diz para vocês o seguinte: vão para a beira do leito, lembrando do que o Streptococcus, qual é a maneira como ele vai modular a tua resposta imunológica e quais as participações disso. Aí você procura as coisas certas, que são as linfagintes periféricas, que é o adenopatia satélite, na grande maioria das vezes, que são as características das bolhas e assim por diante. Do ponto de vista terapêutico, e aqui uma coisa muito interessante. Streptococcus pyogenes é aquele germe que ele não tem mudado nesse último milênio todo, tá? Então, eu estou brincando dessa forma para dizer que a resistência do Streptococcus pyogenes não é uma realidade e não é um problema clínico para a gente, perfeito? Streptococcus pyogenes, os Streptococcus no geral, eles não costumam ser problemáticos do ponto de vista de resistência, certo? A não ser o Streptococcus pneumoniae, que vocês devem ter visto lá na pneumo, que esse é um Streptococcus problemático do ponto de vista de resistência, né, que ele não responde bem aos antibióticos, você tendo que procurar alternativas para resolver o problema dos Streptococcus pyogenes. Os demais Streptococcus não são problemáticos, e, sobremaneira, o Streptococcus pyogenes. E aqui uma coisa importante que vocês ouçam de alguém que tem um pouco mais de prática em doenças infecciosas. Quero que vocês ouçam isso com atenção. O Streptococcus pyogenes continua extremamente sensível às penicilinas naturais. Perfeito? As penicilinas naturais são aqueles antibióticos que iniciaram a história dos antibióticos. Ou seja, aquela velha e boa penicilina natural, lá da década de 40, ela continua sendo extremamente eficaz no tratamento das infecções causadas por Streptococcus pyogenes. Perfeito? Então, é a penicilina natural que deve ser o pilar da sua terapêutica para os estreptococcus. Perfeito? Existem outras medicações que podem agir nos estreptococcus pyogenes? Com toda certeza tem. E eu quero chamar a atenção para vocês de uma medicação que vocês ouvem falar muito sobre ela, usam bastante, ela tem seu papel no tratamento das estreptococcías, mas que ela não, comparativamente, ela não é mais eficaz do que as penicilinas naturais. Que medicação é essa? A ceftriaxona. A ceftriaxona é uma medicação excelente, ela é uma excelente medicação anti-streptocócica, né? Agora, ela age bem melhor no Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, especialmente naquelas estirpes que são resistentes, daí a importância das cefalosporinas na medicina, né? É resolver o problema das resistências dos estreptococos, especialmente o pneumônio. Agora, quando você vem para o Streptococcus pyogenes, que é esse da erisipela, se você fizer uma comparação de sensibilidade entre as duas classes de antibióticos, você vê que ele continua sendo extremamente sensível às penicilinas naturais. Qual é o grande erro do clínico?
O grande erro do clínico é assim, olha, ele olha para alguém sendo tratado por uma infecção por Streptococcus pneumoniae, perfeito? E ele olha lá, todo mundo prescrevendo ceftriaxona para a Streptococcia pneumoniae. Mas lá, na pneumonia comunitária, isso tem uma razão de ser, porque o Streptococcus pneumoniae é resistente às penicilinas, e obviamente você tem que ir para uma outra coisa. Qual é o problema disso? É você pegar esse raciocínio do Streptococcus pneumoniae e trazer para o Streptococcus pyogenes. Então, o erro clássico do clínico é tentar tratar erisipela com cefalosporina de terceira geração. Isso é um erro? Não é um erro, mas isso é, digamos assim, incomum e mostra que você não entendeu a discussão dos Streptococcus pyogenes, tá bom? Às vezes nós vamos ver pacientes que estão tendo mais dificuldade para resolver o seu problema de erisipela, quando você se debruça no prontuário, você percebe que o colega está tentando resolver uma infecção por Streptococcus pyogenes, utilizando a cefalosporina de terceira geração, que não está errada, é super mais cômoda, é uma medicação super tranquila de se usar, só que a acessibilidade dele é menor. Perfeito? Então, esse é um erro que vocês não podem cometer, que é o erro da vaidade da prescrição, né? Você não quer prescrever uma penicilina porque você acha que é uma medicação extremamente antiga, extremamente demodê, extremamente não é uma medicação prática de ser utilizada, porque ela precisa ser dada de 6 em 6 horas, até de 4 em 4 horas. Aí você olha para isso e você decide, por uma comodidade posológica, por um modismo, trocar a prescrição, e você vai ver esses pacientes evoluindo de maneira extremamente insatisfatória na enfermaria, levando um quadro de erisipela que poderia ser resolvido em 2 semanas, às vezes por complicações chegando até um mês. Perfeito? Então, não cedo à tentação de fazer essas trocas antibióticas, porque é um exemplo clássico de que você está trocando por uma coisa que é pior, achando que está fazendo uma boa medicina. Perfeito? Isso aqui é uma coisa importante. Outra coisa que a erisipela, a discussão da erisipela nos ajuda a raciocinar um pouco, do ponto de vista terapêutico, é nos ensinar uma coisa que os clínicos esquecem que pode ser utilizada, que é o que nós chamamos de sinergismo antibiótico. A erisipela é um excelente modelo para que vocês aprendam o que é sinergismo antibiótico. E aqui, o sinergismo que eu estou falando é um sinergismo clássico entre duas classes de antibióticos que se dão muito bem quando trabalhadas de uma forma positiva, de uma forma correta, e você atinge o sinergismo. Presta atenção que sinergismo não é a mesma coisa do que a associação. Não é uma associação simples. Quando nós falamos em sinergismo, nós estamos falando que duas drogas, quando são colocadas ao mesmo tempo, são associadas, né? Elas levam ao maior potencial terapêutico. É isso que é sinergismo. E não é somente associação pura e simples, por comodidade posológica. Essa classe de antibióticos que eu estou falando aqui, esse sinergismo clássico na medicina, que é importantíssimo que vocês aprendam, é a associação das penicilinas ou dos beta-lactâmicos, né? Aqui eu estou indo para o mecanismo de ação, né? Dos beta-lactâmicos, onde as penicilinas estão alocadas, uma associação aos aminoglicosídeos, perfeito? Que são drogas cujo mecanismo é totalmente diferente. É uma classe de antibióticos que o mecanismo não tem nada a ver com beta-lactâmicos. Eles são inibidores da síntese proteica, eles agem de uma outra maneira, mas eles têm uma particularidade: quando na presença de beta-lactâmicos, especialmente as penicilinas, você consegue fazer uma associação tão perfeita entre aminoglicosídeos e penicilinas, ou a beta-lactâmico no geral, que você consegue fazer com que o tratamento das infecções sejam realizadas com mais eficiência. Qual é a aplicação desse sinergismo clássico quando nós falamos de erisipela? Significa dizer que vocês, quando estiverem diante de um quadro de erisipela grave, preste atenção com calma. Você tratará esse paciente bem com uma penicilina, mas você tratará melhor ainda se você fizer o sinergismo com beta-lactano. Então, uma erisipela grave, você trata bem com penicilina, mas você trata melhor ainda se você associar penicilina com gentamicina. Se você faz essa associação sinérgica, você faz com que o paciente ganhe, a tua prescrição, ela ganhe em performance do ponto de vista de resolução.
Perfeito? Eu estou dizendo isso para vocês porque, às vezes, infecções de erisipela são super graves, elas podem ter uma apresentação devastadora, e o que o clínico faz? Ele confunde gravidade com resistência. Aí ele acha que uma penicilina vai ser pior, ele faz o quê? Troca por uma cefalosporina de terceira, por uma cefalosporina de quarta, vai às vezes dar para um carbapenêmico achando que está fazendo uma coisa mais útil, e quando acaba, na verdade, nós estamos falando só de melhor sensibilidade. E aí nós estamos falando de perder a oportunidade de fazer a aplicação clássica do sinergismo entre beta-lactâmicos e aminoglicosídeos, entre uma penicilina natural e uma gentamicina, por exemplo. Perfeito? Isso aqui é uma coisa que é importante. Muita gente diz que isso não tem sentido na prática, muita gente vai dizer para vocês, mas isso aqui não dá certo. Geralmente quem fala isso é porque faz associação de maneira errada. Qual é essa associação? Você não pode ter uma ordem certa para que isso dê certo. Você tem que primeiro prescrever todo um ciclo de beta-lactâmico para você derrubar a parede da bactéria, seria essa a lógica, e depois, no final de cada ciclo do antibiótico, do beta-lactâmico sendo realizado, aí você associa um aminoglicosídeo para que ele possa, com a parede derrubada, entrar na célula bacteriana, encontrar mais facilmente o ribossomo bacteriano, acoplar no sítio de ligação que ele vai, onde ele vai fazer a sua ação, e ali desmantelar a produção de todas as proteínas. E por que isso é interessante? Porque o Streptococcus pyogenes ativado, parem para pensar só, todas essas toxinas que nós estamos falando aqui, elas são proteínas sintetizadas por essa bactéria. Hemolizinas, streptolisinas, né? Hialuronidase, tudo isso são substâncias produzidas pela bactéria. Se eu tiver um de distribuição, eu consigo fazer com que o quadro fique menos agressivo. E aí está a lógica da associação entre um beta-lactâmico destruidor de parede e um aminoglicosídeo, que é um desativador de síntese proteica, certo? Agora, preste atenção, se você fizer a inversão disso, que é o que costumam ser feito na enfermaria, prescrever essas coisas ao mesmo tempo, sem respeitar esse ciclo que eu estou dizendo para vocês, você joga o aminoglicosídeo junto com o beta-lactâmico, se a parede da bactéria estiver presente ainda, ele não entra. Ele não entrando de forma satisfatória, você não tem ação do aminoglicosídeo e, consequentemente, você não tem a diminuição das características tóxicas da infecção. E aí o clínico conclui dessa forma que essa associação não tem sentido. Tomem cuidado, que é só um capricho da ordem que você está utilizando a medicação. Tá bom? Então, do ponto de vista terapêutico, para os aminoglicosídeos da erisipela, lembrar que as melhores drogas continuam sendo as penicilinas naturais. Penicilina benzatina, penicilina cristalina, penicilina procaína, e isso será melhor ainda quando se associa a um aminoglicosídeo. Tá certo? Uma última palavra sobre as penicilinas que é importante que vocês ouçam. Nós temos as penicilinas naturais, elas estão em 3 apresentações no mercado. Ela pode estar na sua versão procaína, na sua versão benzatina e na sua versão cristalina ou potássica. A diferença entre elas é só de farmacocinética e farmacodinâmica. Elas são exatamente as mesmas medicações modificadas para que a meia-vida seja ajustada. Então, preste atenção com calma. Se eu estou diante de uma infecção grave de erisipela, eu tenho que usar aquela cuja meia-vida é mais rápida. Então, nesse caso, a cristalina ou potássica é a penicilina que eu deveria usar nesse contexto. Qual é o erro que os clínicos que estão ouvindo a história pela metade, eles costumam cometer? Eles dizem, olha, é penicilina, então o João Ricardo disse que tem que ser uma penicilina, é a melhor droga, então eu vou utilizar o que aqui? Eu vou utilizar uma penicilina benzatina e faz para esse paciente aqui a famosa bezetacil. A bezetacil é uma penicilina natural, cuja a meia-vida dela é em torno de 21 dias, certo? De 21 até 28 dias. Ou seja, é uma médica, ela está preparada de um jeito onde ela não faz pico sérico, ela não faz proteção para germes que estejam na corrente sanguínea,
certo? Ela age lentamente, por depósito. Então, essa medicação, ela não deve ser utilizada na erisipela para tratamento. Tem que ser a sua versão cristalina para isso, certo? O que a gente vê por aí é, o paciente chega com erisipela, a rapaziada colocando bezetacil no paciente, porque ele acha que é uma penicilina e vai resolver. Veja, não vai resolver. Porque além de ser a medicação certa, você tem que escolher a penicilina que tenha a farmacocinética adequada para o quadro, para o caso. Tá certo? Então, a penicilina natural que eu estou falando aqui é a cristalina e às vezes a procaína. A cristalina é a mais ajustada para o problema. A benzatina, veja, ela não serve para tratar a erisipela, mas ela é perfeitamente utilizada para fazer a profilaxia secundária. Um paciente que faz erisipela como primeiro quadro, e tem porta de entrada e vai fazer outro quadro de erisipela de repetição, esse paciente talvez seja conveniente que você faça a profilaxia secundária, porque ele não abre um segundo quadro. E aí, nesse contexto especificamente, você pode lançar a mão de uma penicilina que não faz pico sérico, que faz depósito tecidual em torno de 21 a 28 dias. Ou seja, essa é a cara da prescrição da benzatina. Entendemos isso? Então, qual é a confusão que o clínico faz? Ele acha que a benzatil pode ser usado permutando a benzatina com a cristalina. E isso está completamente errado. Perfeito? A benzatina a gente deixa para profilaxia, por questões farmacocinéticas e farmacodinâmicas, e a sua versão cristalina, que é a mesma medicação, só que com outro sal, ele é uma meia-vida menor, ela faz um importante pico sérico, fazendo com que você consiga fazer um tratamento mais adequado. Perfeito? Então, cristalina para o tratamento, benzatina para a profilaxia. Eu faço melhor com as penicilinas, mas eu faço muito bem com as penicilinas, mas faço muito melhor no sinergismo com os aminoglicosídeos. Perfeito? Isso é um truque que vocês não podem esquecer, que vocês vão ver a diferença que se falar nos pacientes de vocês que vocês estiverem por aí com erisipela. Experimente tratar um paciente com essa combinação, depois trata com a ceftriaxona para você ver a dificuldade que você vai ter para resolver um quadro simples como erisipela. Bom, em último lugar, nós temos que lembrar que nós temos aqui um problema com os vasos linfáticos, perfeito? Bom, e esse problema dos vasos linfáticos, ele precisa ser desfeito. E aí uma medicação que a gente sabe, algumas medidas que podem nos ajudar é a própria gravidade. Então, o paciente com erisipela é um paciente que fica com a perna elevada, para ajudar a drenagem linfática mais facilmente, diminuindo a pressão hidrostática no local, fazendo com que o inchaço diminua e, consequentemente, a reabsorção seja mais fácil. Então, erisipela é sinônimo de pé para cima. Segunda coisa, você pode utilizar uma medicação que é a pentoxifilina. A pentoxifilina tem uma ação de melhorar o fluxo dentro dos vasos linfáticos, fazendo com que a reabsorção e a ativação do sistema linfático seja mais rápida, né? Então, esse paciente precisa ser feito uma prescrição adjuvante de pentoxifilina de 400 miligramas a cada 8 horas e você tem uma resposta para o linfedema muito mais rápida, com maior recuperação. Perfeito? Bom, então acho que de erisipela o que nós tínhamos para comentar de importante era isso, focar na terapêutica. Ah, e por fim, deixa eu acabar de falar uma outra coisa que eu esqueci aqui. Existem outras drogas, outros antibióticos que você pode utilizar. Olha, por exemplo, algumas quinolonas podem ser utilizadas no tratamento da erisipela, tudo isso com menor eficácia do que as penicilinas, tá? Eu só vou citar aqui para vocês saberem que isso pode ser utilizado. Você pode utilizar levofloxacina, tem uma ação. Todos os macrolídeos têm ação também nos estreptococos, mas todos eles com uma eficácia inferior às penicilinas, perfeito? E aqui uma palavra sobre um dos macrolídeos só, que isso aqui tem importância clínica. Existe um macrolídeo, que é a azitromicina. A azitromicina é uma medicação dos macrolídeos, ele é o que tem, farmacocineticamente falando, o macrolídeo que não faz pico sérico. Ou seja, você não usa a azitromicina para fazer nada que seja muito grave, porque você não garante quantidades terapêuticas na corrente sanguínea com a azitromicina em doses que sejam importantes, certo? Então, essa é uma coisa. Uma outra coisa importante
que a azitromicina, ela tem uma particularidade de causar um intenso depósito tecidual, perfeito? Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui, ó. A azitromicina, ela não faz pico sérico e ela faz um importante pico tecidual. Especialmente se você fizer doses que estejam acima dos 3 gramas, certo? Se você conseguir fazer uma dose de acima de 3 gramas do macrolídeo azitromicina, você consegue fazer uma impregnação da medicação no tecido por cerca de 14 dias, tá? Olha que coisa interessante. Nós estamos falando de um macrolídeo, que é uma medicação que os streptococcus tem a sua eficácia, que tem os seus problemas de farmacocinéticas, que são problemáticas. Nós estamos falando de uma medicação que não é superior às penicilinas, mas preste atenção que eu estou dizendo para vocês, que a azitromicina ela pode ser utilizada por causa dessas características dela, ela pode ser uma opção via oral para a profilaxia secundária da erisipela de repetição. Aquele paciente que não pode usar a penicilina benzatina de 28 em 28 dias, é um paciente que pode se beneficiar usando o que nós chamamos de bomba de azitromicina, 3 gramas para cima, certo? A cada 14 dias. Perfeito? Então, isso é uma utilidade importante, tá bom? Depois, com calma, presencialmente, a gente pode avançar nessa discussão e eu vou desfazer alguns mitos que são colocados na cabeça de vocês. Perfeito? Então, a erisipela, eu acho que é importante isso. E aqui, nós temos algumas fotos de erisipela mostrando aquelas características que são importantes, ou seja, a delimitação bem precisa, a cor bem intensa, e percebam que esta paciente aqui, a paciente tem inúmeras portas de entradas, repetindo a erisipela uma atrás da outra. Enquanto você não desfizer essa onicomicose e essas lesões que são de fungos intertriginosas aqui, essa paciente vai tratar 500 vezes uma erisipela e aí surge o problema, porque o paciente começa a achar que é uma coisa resistente. E o clínico desavisado olha para isso e começa a achar que é resistência. Começa a achar que não é streptococcus. Ele começa a achar o que é pior ainda, que é um estafilococcus. E a discussão vai para um outro lado, que nada tem a ver, absolutamente nada a ver. É você errar de norte para sul a discussão. Tá bom? Então tomem cuidado com isso aqui. Aqui, duas representações importantes de uma erisipela extremamente grave, bolhosa, com conteúdo sanguinolento, mostrando que tem muita hemolisina, muita exulceração, mostrando que teve bolhas que já estouraram aqui, certo? Bolhas grandes que já estouraram, mostrando aqui todos os componentes clínicos que nós temos de uma erisipela. Tá? E você observa uma paciente que tem um escurecimento dos pés, né? Mostrando que tem um certo grau de insuficiência vascular, né? Fazendo com que provavelmente esse seja o porta de entrada. E aqui uma coisa interessante, que é um outro sítio que é muito comum você fazer erisipela, que é a face. Erisipela de face é uma realidade, então, e nós temos que ter cuidado, porque ela pode se confundir com outras patologias, inclusive não infecciosas, perfeito? E ela pode se confundir com uma outra entidade clínica, que é a própria celulite de face, que tem um outro contexto, um outro tipo de gravidade, e que nós vamos ver na sequência. Tá bom? Bom, passando aqui para a sua infecção, a infecção que pode causar a maior confusão na prática com a erisipela, que é a própria celulite. E aqui nós estamos saindo do norte para o sul. Nós estamos falando de uma infecção que é eminentemente estafilocócica. Aqui nós estamos falando de um germe que tem uma outra maneira de ser apresentado para o sistema imunológico, que dificilmente é capsulado, geralmente não é capsulado, certo? E aqui a discussão, o centro da discussão dos estafilococos é a sua resistência aos antibióticos, tá bom? E aqui, de uma maneira bastante diferente, essa é uma infecção de um plano um pouco mais profundo. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ter uma infecção onde há o acometimento da face de Camper, ou seja, é uma infecção que atinge até o limite da face de Camper, que é aquela face que está entremeada com tecido gorduroso já, tá bom? Fazendo com que o sítio de atuação da infecção, ou seja, todo o panorama de infecção, todo o seu desdobramento fisiopatogênico, ele esteja mais profundamente. E isso vai levar às implicações clínicas que nós vamos ter na celulite. Ou seja, você tem uma tendência na celulite de ter edemas mais pronunciados,
edemas, inclusive, com maior intensidade, mas não aqui, não causado por linfedema, mas sim por reação inflamatória no subcutâneo. Perfeito? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você, como eu já falei, você dificilmente terá o acometimento de linfangite e de linfadenopatia satélite, a não ser naquelas cepas que são capsuladas, que pode ter um ponto de confusão, certo? Aqui você tem um germe que não costuma fazer, não é um hábil produtor de toxinas. Então, o Streptococcus ele não tem o mesmo arsenal tóxico do Streptococcus, a não ser as cepas que têm os genes certos para isso. Então, o que você vai ter aqui é um paciente com edema pronunciado, com sinais de flogose, perfeito, e com os limites mal definidos e que você olha e não percebe aquela riqueza de detalhes que você tem na erisipela. Tá bom? Bom, do mesmo jeito que na erisipela, nós temos aqui uma série de outros fatores que vão te predispor. Porta de entrada, do mesmo jeito que os streptococcus, diabetes, tabagismo, né? Tudo isso aqui são as mesmas coisas que vão fazer com que também possa ocorrer a erisipela, tá? Se lá na erisipela eu confundi a erisipela com uma infecção por uma outra bactéria, aqui eu tenho que chamar atenção para vocês para um padrão de celulite, que é um padrão, de todos os padrões de celulite que vocês vão ver na vida de vocês, existe um padrão que é extremamente grave e extremamente rápido, de instalação muito, muito rápida, um quadro extremamente florido, e são as celulites causadas pelo Vibrio vulnificus, que são bactérias que fazem contaminação de carcaça de peixes. Então, preste atenção no que eu estou falando para vocês aqui. Se nós estamos falando de um paciente que a celulite, a infecção de partes moles, ela se inicia por causa geralmente por acidentes com espinhas de peixe, carcaça de peixe. Preste atenção com calma, que você não tem que pensar no Staphylococcus como primeira causa nesse contexto. A bactéria em questão aqui é o Vibrio vulnificus, que é uma outra coisa. Nós estamos falando de um outro gênero de bactéria que tem as suas predileções antibióticas completamente diferentes dos estafilococcus. Perfeito? E a infecção causada, ou seja, a celulite causada pelo Vibrio vulnificus costuma ser devastadoramente mais rápida, clinicamente mais imponente. E que a diferença aqui vai ser a presença de trauma envolvendo carcaça, espinha de peixe. Então, aquele paciente que está tratando o peixe, fura o dedo com uma espinha e vai para o pronto-socorro, vai procurar atendimento, alguns dias depois, com uma celulite importante, você tem que lembrar que você pode estar diante de um quadro de Vibrio vulnificus, de infecção por víbrio, porque aí dificilmente você vai encontrar características clínicas que vão te diferenciar da celulite por estafilococcus. A diferença é a história. Perfeito? Agora, escutem com calma aqui. O Vibrio vulnificus o tratamento dos víbrios como um todo são todos baseados em tetraciclinas. São as melhores drogas que vocês vão ter para tratar as infecções por víbrios. Então, preste atenção que quando nós estivermos diante de uma situação que o quadro se apresentar com uma celulite e estiver envolvendo carcaça de peixe, espinha de peixe ou coisa parecida, você tem que incluir na sua prescrição, no seu raciocínio Vibrio vulnificus, para que você possa incluir uma tetraciclina adjuvante no tratamento, porque se for Vibrio vulnificus, será a tetraciclina que será responsável pelo tratamento, com maior robustez, com maior eficácia. Perfeito? Então, isso aqui fica de informação para vocês, porque isso aqui acontece na prática. E pacientes que às vezes chegam nos pronto-socorros com um quadro de celulite grave, e você acha que, por causa de uma aula como essa, você fica na cabeça que é o estafilococcus, e você fica tentando tratar o estafilococcus, trocando droga, aumentando dose, mudando classe. E o grande problema dos estafilococcus, vocês vão entender agora, que além da gravidade, é a cepa, certo? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção com muita calma aqui, olha, tá certo? Staphylococcus é uma bactéria que você não olha para a gravidade do Staphylococcus. Eu vou repetir com calma isso. Para a gente, não interessa a gravidade da apresentação de uma doença estafilocócica. Para a gente, o que importa é a possível cepa. Sabe por quê?
Porque as cepas reagem de formas diferentes e quase específicas para grupos específicos de antibióticos. O erro fatal do clínico é tomar um estafilococcus de uma cepa por outra. E quem costuma causar essa confusão é a gravidade. Porque nós estamos acostumados a ver pacientes mais graves e nós concluímos que o paciente mais grave tem cepas mais problemáticas. E isto não é uma verdade nos estafilococos. Perfeito? Eu vou repetir com muita calma. Para os estafilococos, o que importa é a cepa e não a resistência. Perfeito, pessoal? Então, fiquem atentos a isso, porque qual é o erro mais comum que existe na prática clínica? Chega um paciente com uma celulite por estafilococcus mesmo, aí você olha o paciente e você prescreve uma medicação de início, por exemplo, uma oxacilina, só que você prescreve uma dose errada, por exemplo. Você pode prescrever uma dose errada. E isso é extremamente comum, prescrever na dose errada. E aí o que você faz? O paciente não melhora, porque você não atinge o nível terapêutico que o paciente precisa para ser tratado. O que todo mundo faz quando olha um paciente desse? Ele acha que é uma cepa resistente. E o que ele faz? Ele troca de oxacilina, ele troca para vancomicina, porque ele diz que é um paciente mais grave e precisa de uma vancomicina. E esse paciente morre no final, sabe por quê? Porque, na verdade, precisaram de um ajuste terapêutico, não a troca da classe de antibióticos. Sabe por quê? Porque o problema não é a gravidade, é a cepa. Certo? Então, vamos desmistificar isso na nossa cabeça para a gente nunca mais errar isso. Preste atenção com calma. Se eu tiver uma sepse por Staphylococcus messa, medicina insensível, a droga continua sendo a oxacilina. Essa é a droga de escolha que você vai ter que dar para o paciente, além de outras que são possíveis. Mas essa é a droga de escolha. Preferencialmente, essa é a droga de escolha. Vocês entendemos isso? Agora, se eu estou diante de um paciente com uma infecção causada pelo Staphylococcus meticilino resistente de padrão hospitalar, a droga de escolha aqui, no SUS, é a vancomicina, porque ela é super barata, e na assistência particular, a ceftarolina, que é uma cefalosporina de quinta geração, que é cara, mas é igualmente eficaz a vancomicina. Até melhor. Entendemos isso? Então, preste atenção com calma. Eu posso ter uma unha encravada, e se essa unha por estafilococcus, com estafilococcus desenvolvido, e se for estafilococcus messa, não é a gravidade que vai fazer usar a vancomicina, é a cepa. Se eu estou com um paciente hospitalizado, e esse paciente faz uma celulite pós-punção, depois de um tempo, o problema aqui é o estafilococcus hospitalar. Pode ser uma flebite, mas aqui tem que ser vanco. Entendemos isso? Enquanto que um paciente que vem da comunidade, até que se prove o contrário, é um meticilino sensível. Então, você usa oxa. Então, tomem cuidado com isso aqui, porque já está mais do que demonstrado na literatura, diversas formas possíveis e imagináveis, e estudos extremamente antigos, inclusive, que já mostraram para a gente que se você troca a medicação da cepa do estafilococcus, você empurra o paciente para o óbito. Então, tomem cuidado com isso aqui. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que parar para pensar um pouco, tá bom? E quando nós estivermos presencialmente, numa próxima aula que não venha nada que nos impeça a gente se encontrar, isso aqui é tão importante que eu vou voltar a falar disso aqui com vocês presencialmente, para que a gente possa aprofundar essa discussão dos estafilococos, de uma maneira que vocês consigam enxergar a terapêutica anti-estafilocócica de uma maneira um pouquinho mais agregada, tá bom? Então, do ponto de vista prático, para a nossa aula de hoje, que é uma aula mais curta e mais rápida, é só lembrar que a celulite é uma infecção por estafilococcus, e se esse paciente vem da comunidade, geralmente é essa a primeira cepa aqui, e a droga de escolha é a oxacilina, tendo outras drogas que podem ser utilizadas. Naquele estafilococcus que parece streptococcus e mimetiza o streptococcus, que é um outro padrão, que é o MERSA da comunidade, existem drogas que são melhores, né? Que são as sulfas e as quinolonas, especialmente a cíprias e a sulfametoxazol mais trimetoprim. Para aqueles que são MERSA, mas só que só de um padrão hospitalar, a vanco e a ceftarolina. E para aqueles estafilococos super resistentes, que são conhecidos como Visa, Giza, Gersa, Versa, esses são outros pacotes de drogas que nós devemos utilizar, como, por exemplo, uma oxazolidinona, que é uma linezolida, ou uma
um lipopeptídeo, que é a daptomicina, ou então uma tetraciclina de nova geração, que são as tigeciclinas. Depois vocês me cobrem isso, para que a gente possa falar isso de forma presencial. Mas para a aula de hoje, a oxacilina é a droga que vocês deveriam utilizar no contexto de celulites causadas por estirpes comunitários. Perfeito? E aqui, obviamente, as apresentações clássicas de celulite. Você vê que você tem os limites mal definidos, né? E aí você percebe que, às vezes, dependendo da cepa, você pode ter até algo parecido com a erisipela. Perfeito? Isso aqui é só para lembrar que essa confusão ela pode ocorrer em 10% dos casos. 10 a 5% dos casos. Perfeito? Aqui, duas coisas importantes. Um quadro de celulite de face, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês, uma coisa importante. Celulite de face é uma urgência médica. Nunca mandem um paciente com celulite de face para casa. Por menor que seja o quadro. Se um paciente começa a fazer celulite de face, não mandem para casa. É uma urgência médica. Sabe por quê? Porque a infecção do estafilococcus é mais profunda, o risco de fazer invasão é muito maior. Esse paciente com risco de invasão pode fazer contaminação do seio cavernoso e isso resultar em uma brutal meningite como complicação. Então, preste atenção com calma, que celulite de face não se manda para casa com um antibiótico via oral, como os clínicos costumam fazer por aí. Se você está diante de um paciente com celulite de face, você interna o paciente para ajustar a dose e a potência antibiótica. Porque se você manda esse paciente para casa com cefalexina, e nós vamos ter uma oportunidade de falar sobre isso pessoalmente, que é uma medicação extremamente ruim para estafilococcus, porque ela é desbalanceada, apesar de pegar estafilococcus, é uma droga com a dose super desbalanceada. A dose para estafilococcus e a dose para staphylococcus são completamente diferentes. Aquilo que vocês prescrevem por aí, 500 miligramas de 6 em 6 horas, é uma dose streptocócica, enquanto que a droga estafilocócica gira em torno de 1,5 gramas, que é uma coisa impraticável de você conseguir fazer ambulatorialmente. Então, o erro aqui é mandar para casa, certo? Isso se chama conduta clínica. Vocês não têm que ter medo de ter a conduta clínica certa. Por mais que o colega do plantão venha te encher o saco, que é isso que o colega do plantão costuma fazer. Ah, você vai internar o paciente, vai dar trabalho para a gente aqui. Não, faça o certo. Certo é, celulite de face, interna o paciente, começa uma oxacilina na dose certa e faz o paciente melhorar antes de fazer o paciente, deixar o paciente fazer trombo. Essa foto aqui, ela está aqui para vocês não confundirem uma coisa que às vezes na prática pode acontecer. Presta atenção com calma. Isso aqui você olha e você jura por Deus que é uma celulite. Mas isso aqui, toma cuidado. Essas celulites que estão sobre as articulações, às vezes são confundidas na prática. E, na verdade, não são celulites. Isso aqui é um quadro de artrite séptica. E a artrite séptica é uma coisa que você precisa drenar. Perfeito? Na prática, aquilo que você acha que é uma celulite, mas está envolvendo, está no sítio de grandes articulações, não esquecer das artrites sépticas, cujo tratamento é a drenagem e não somente o antibiótico. Esse paciente aqui ficou tomando milhares de vezes antibiótico, achando que isso aqui era uma celulite, e quando acaba, era uma artrite séptica, confundida com celulite. Então, o macete aqui de um clínico mais antigo para clínicos mais novos é tudo aquilo que você achar que é uma celulite, mas está sob articulações, não esquecer das artrites sépticas como ponto de confusão. E aqui, as diferenciações clássicas entre erisipela de um lado e celulite de outro, mostrando que tem essas diferenças clássicas de localização, podem ser confundidas, de apresentação clínica, que podem ser confundidas, de face, que podem ser eventualmente confundidas, e a diferença entre elas aqui é da água para o vinho. Nós estamos falando de uma doença que é estreptocócica, com sensibilidade às velhas e boas penicilinas, e suscetíveis ao sinergismo com os aminoglicosídeos, e do outro lado, uma doença tipicamente estafilocócica, cujo maior problema são as cepas. A escolha adequada de acordo com a cepa. Perfeito? Partindo aqui para os finalmente da nossa aula, vamos falar rapidamente agora das infecções necrotizantes, porque elas são importantes, e elas são as mais graves que nós temos, tá bom? E dessas infecções necrotizantes, eu escolhi a fasciite necrotizante pela gravidade que ela apresenta, a gangrena de Fournier,
por ser uma divisão entre aquilo que até onde o clínico pode ir e onde nós precisamos de cirurgiões, e aquilo que é uma coisa que é o tormento dos ortopedistas, que são as gangrenas gasosas. Perfeito? Vamos falar rapidamente dessas três aqui. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, olhem com muita calma para cá. Essas três patologias, a fascite necrotizante, a sua versão perínea, que é a gangrena de Fournier, elas são, essas duas iniciais, elas são importantes porque elas podem representar o contínuo de uma infecção por Streptococcus. Perfeito? Então, ouça com o que eu vou dizer com atenção. Uma erisipela mal conduzida, ela pode abrir espaço para duas formas de doenças necrotizantes. Uma delas é a fascite necrotizante e a outra é a gangrena de Fournier. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagine a fascite necrotizante e a gangrena de Fournier como dois eventos comparáveis a uma orquestra, para vocês entenderem isso de uma forma definitiva. Imaginem isso como uma orquestra, cujo regente, o maestro é o Streptococcus pyogenes. O Streptococcus pyogenes é o agente que está no cerne dessas duas patologias. Perfeito? É ele que começa a fazer uma cascata inflamatória que vai culminar com todo um evento que vai fazer com que lá na frente ocorra o acometimento necrótico do local. Perfeito? Então, vejam que o Streptococcus pyogenes, ele é um agente muito banalizado, mas ele é um agente importante porque ele participa de eventos que são extremamente graves. Você está falando de um germe que pode causar um impetigo, que pode causar uma erisipela, mas que pode, se você não trata isso de forma adequada, você pode aprofundar a infecção. Por quê? Porque esse germe ele produz toxinas. Uma dessas toxinas produzidas é a hialuronidase. A hialuronidase, ela dissolve o ácido hialurônico, que faz a conexão do teu tecido conectivo, fazendo com que as infecções por estreptococcus costumem ter o caminho natural, que é o aprofundamento da lesão para os planos mais profundos. Se essa infecção por Streptococcus pyogenes, ativado, produtor de toxina, chegar até a fáscia, você contamina a fáscia, as toxinas fazem a sua ação no desdobramento da matriz celular da região, fazendo com que a fáscia apodreça e o paciente desencadeie um quadro inflamatório necrotizante das fáscias. Então, primeira coisa que nós temos que lembrar é que o Streptococcus pyogenes é o regente da obra. Perfeito? O problema todo do Streptococcus pyogenes é que ele vai criando, com o apodrecimento do tecido, ele vai criando um ambiente propício para a infecção por outros germes. Então, inicialmente, a fascite necrotizante é uma doença estreptocócica, mas, na sua evolução clínica, ela passa a ser microbiana. Então, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Nós estamos saindo de uma preocupação extremamente de penicilinas para o melhor manejo terapêutico com várias drogas antibióticas. Perfeito? Porque outros germes vão se somando a isso. Tá? Do mesmo jeito que você vai ter porta de entrada, e às vezes aqui, para lembrar que às vezes essas infecções, você não consegue localizar tão facilmente as portas de entrada, porque às vezes podem ser coisas pequenas, e o paciente vai da erisipela direto para a fascite, e você acaba não tendo a atenção para isso, né? Do mesmo jeito que as outras doenças, existem fatores predisponentes, e aqui é importante mencionar que o etilismo, a diabetes, as doenças venosas e arteriais, elas também também têm um papel importante, né, no cerne da fascite necrotizante, né? Perfeito? E aqui é uma coisa importante, por quê? Porque aqui você vai ter um quadro clínico que vai ser extremamente interessante. Você vai ter um paciente que tem muita dor local, inicialmente com pouquíssimas repercussões clínicas. Então, preste atenção com calma, você vai ter um paciente que pode não apresentar absolutamente nada na superfície da pele, certo? Porque todos os eventos infecciosos e desdobramentos clínicos estão ocorrendo num plano
que às vezes está para além da fáscia. Perfeito? Então, você não costuma ter muitas repercussões periféricas. Pode não ter. Pode ser que você comece com uma erisipela e aprofunde a lesão. Mas pode ser que a infecção ela se dê logo diretamente num plano mais profundo e você vai ter um paciente com muita dor local, com uma desproporção importante clínica, de achados clínicos e intensidade da dor. São pacientes que costumam fazer um quadro inicial com muita dor, com poucas repercussões. O paciente vem várias vezes no atendimento, dizendo que localmente, regionalmente, tem muita dor, e você às vezes não tem a facilidade de encontrar repercussões clínicas. Uma coisa que é importante é que essa dor ela aumenta com a manipulação do local. Bom, isso é uma coisa importante. E às vezes, e aí no momento que você começa a ter a instalação da necrose, essa instalação da necrose, ela vai ter uma característica importante, porque você tem vários pedaços de tecido celular subcutâneo já com acometimento da fáscia, com vários tecidos, com vários vasos sendo obliterados sequencialmente, e o que você vai ter clinicamente, quando isso se exterioriza, é essa lesão que nós chamamos de aspecto marmorizado. Quando nós estivermos diante de uma infecção de pé, de partes moles, em que vocês estiverem diante desse padrão de infecção, ou seja, olhem com atenção para essa foto. É uma foto que mistura área de extrema flogose, áreas de equimose, áreas de bolha, áreas de exulceração, áreas entremeadas já com necrose, certo? Entremeadas com tecido são, perfeito? Que você olha, parece um mapa visto de longe, né? Esse aspecto misturado, ou seja, com uma multiplicidade de lesões misturadas, significa dizer obliteração sequencial de vasos, que podem estar mais profundos. E aí você vai ter, clinicamente, isto aqui. Você vai ter necrose entremeada com áreas de isquemia, com áreas de flogose, com áreas de exulceração, com áreas de equimose. Ou seja, quando você olha esse aspecto marmóreo da pele, isso aqui é uma tradução clínica de que você tem uma vasculite profunda acontecendo, fazendo a obliteração desses vasos, levando a necrose pontual, perfeito? E quando você olha isso aqui te chama atenção para um quadro de fasciite, uma infecção mais profunda, uma infecção profunda. Memorizem esse padrão de lesão, porque isso aqui, quando vocês estiverem vendo aqueles quadros de erisipela, que você olhar esse padrão, entremeado de pele sã, com área de equimose, envolvida com área de exulceração, que já tem área de necrose, que tem área sã, certo? Que tem áreas de isquemia, que é um tecido esbranquiçado, uma pele que perdeu a sua perfusão antes de fazer necrose. A pele costuma ficar com um aspecto extremamente pálido, fazendo com que você olhe para isso e esteja diante de um quadro grave, que é a fasciite. Perfeito? E aqui, pessoal, não existe milagre. Aqui, o clínico já não faz mais nada sozinho. Esse quadro de fasciite necrotizante é uma urgência cirúrgica. O pecado do clínico aqui é tentar resolver isso com antibiótico. Esse paciente ele tem que ser visto por um cirurgião com urgência. Por quê? Porque nós estamos falando de uma patologia cujo cerne dessa patologia é a obliteração vascular, e que se você não retirar essa obliteração, você apodrece todo o tecido, fazendo com que haja contaminações mais profundas e sepsis, de um lado, e de outro, a perda substancial de tecidos. Perfeito? Isso aqui é uma coisa que tem que abrir, você tem que tirar a face envolvida, você tem que fazer uma fasciotomia, você tem que fazer uma retirada de todo o tecido apodrecido, para que esse paciente consiga sair da fisiopatogenia que está por trás dessa lesão. Perfeito? O clínico aqui, ele acha que é uma questão de antibiótico. Ele começa a aumentar a dose, ele começa a fazer associações, começa a mudar padrões terapêuticos, começa a achar que existem resistência, trazendo outras drogas para o circuito, e quando acaba é uma questão cirúrgica. Tá bom? E aqui, o diagnóstico, o cirurgião, isso pode ser feito de diversas maneiras, né? O cirurgião ele pode lançar a mão, nós podemos lançar a mão fazendo um ultrassom da beira do leito, onde você vai ver o descolamento da face no ultrassom, mas o cirurgião ele faz de uma outra maneira isso aqui. Ele faz um pequeno corte no local da lesão e ele vai em direção à fáscia. A fáscia, todo mundo que já teve a oportunidade de ver uma fáscia viva, uma fáscia pérvia,
Aquela face que você vai no açougue lá e encontra a face aponeurose grudada no músculo, você viram como é difícil divulsionar aquilo? Você não consegue divulsionar tão facilmente, porque ela está extremamente aderida. Uma face que morreu, uma face que apodreceu, é uma face que se descola a menor tração do músculo. E o cirurgião vai buscar essa informação. Ele faz um pequeno corte no local, ele procura a face muscular, e ele consegue divulsionar a face do músculo muito rapidamente e sem nenhuma dificuldade. Além disso, o cirurgião ele vai atrás de outras características da face. A face viva, uma face pérvia, a íntegra, ela tem um aspecto de brilho, que nós chamamos um brilho nacarado, aquele brilho semelhante a um brilho de pérola, né? É um brilho perláceo, aquele branco brilhoso. A face que morreu, ela adquire um aspecto amarelado. Então, o cirurgião olhando diretamente a face, ele tem condições de dizer se é uma face pérvia ou não, e examinando a face, ele sabe se tem fascite ou não tem fascite. Vejam que isso aqui é uma coisa que não dá para o clínico fazer sozinho. O clínico ele tem que perceber esse padrão de lesão para que ele possa suspeitar de uma fascite. Perfeito? E aqui o teste de dedo, só para exemplificar. Eu quero que vocês tenham atenção para esse aqui, ó, para vocês entenderem por que a fascite não adianta você fazer mais nada de antibiótico, porque existe uma perversão da fisiologia tão profunda que, se você não desarmar essa perversão, você não consegue resolver o problema. Então, tudo começa com Streptococcus pyogenes. Esse Streptococcus pyogenes do dia a dia, que quando ele assume a sua versão ativada, ele produz uma série de toxinas. Que toxinas são essas? A hialuronidase, as colagenases da visas, as fibrominases, elastases, as heparinas, e todas essas toxinas elas vão ter ações específicas no tecido. Perfeito? Bom, de forma geral, o que essas toxinas vão causar? Agindo de diversas formas, né? Aqui nós não vamos detalhar quais são a ação de cada uma dessas toxinas, mas no conjunto, elas vão promover dois fenômenos que são importantes. O primeiro são trombos sépticos, trombose vascular. E a outra coisa que essas toxinas vão promover é uma vasoconstrição intensa. Então, percebam que o Streptococcus ativado produz uma série de substâncias que vai fazer uma perversão da circulação. O problema aqui é a circulação. Veja que o problema das fascites, ou seja, das lesões que são lesões de partes moles que tendem a fazer necrose, o cerne dessas lesões são os fenômenos vasculares. Então, é uma perversão vascular. Veja que aqui, por mais que você trate o Streptococcus, no momento que se instalou a perversão vascular, você terá um evento, primeiro, um fenômeno isquêmico e, consequentemente, um fenômeno necrótico. Perfeito? Bom, uma outra coisa que essas toxinas vão fazer é uma diminuição da quimiotaxia. Ao mesmo tempo que ela vai perverter a circulação, o Streptococcus, com as suas toxinas, e vai fazer com que o sistema imunológico ele diminua a capacidade de resposta, fazendo com que as células que poderiam ajudar a resolver a infecção, ou seja, os macrófagos, eles passam a funcionar de uma maneira errática, diminuindo, inclusive, a sua quimiotaxia, consequentemente, diminuindo a fagocitose, diminuindo a apresentação de antígenos, diminuindo a resolução microbiológica. Esses fenômenos de trombose vascular e de vasoconstrição intensa levam à isquemia, e isso aqui é uma coisa que é o grande problema. Por outro lado, nós temos a diminuição da quimiotaxia, permitindo um ambiente onde você vai fazer com que o Streptococcus encontre um espaço, um campo aberto para poder se multiplicar sem nenhuma interferência do sistema imunológico. Então, percebam que quanto eu tenho mais multiplicação, tenho mais toxina significa mais isquemia, menor quimiotaxia e maior multiplicação bacteriana. Então, isso aqui, percebam que ele instala um processo, um ciclo vicioso no paciente, que você não consegue desarmar isso facilmente. Bom, essa isquemia causada pela vasoconstrição e pela trombose séptica, você vai ter, obviamente, a necrose. E qual é o problema da necrose? O problema da necrose é que você cria um ambiente de anaerobiose profunda. E esse ambiente de anaerobiose é propícia para a contaminação secundária de anaeróbios. Certo?
Quando os anaeróbios eles entram no circuito, ou seja, quando a contaminação chegou até a isquemia e os anaeróbios acabam colonizando a região, aí você fecha um circuito aqui que é importante, porque o anaeróbio também vai produzir uma série de toxinas, os clostrídeos vão produzir uma série de toxinas também, são clostrídicas. Essas toxinas vão promover os mesmos eventos, ou seja, vão levar tanto a trombose vascular como vasoconstrição intensa, levando, consequentemente, a mais isquemia, mais necrose, mais anaeróbio, mais toxina. Então, esse paciente contaminado agora por 2 padrões de infecto bacteriano, ele fecha um circuito em que a perversão do vaso retroalimenta toda a fisiopatogenia. Isso aqui não tem antibiótico sozinho que consiga resolver. E é isso que o clínico tem que saber. Perfeito? Bom, o resultado disso é que você vai ter você vai ter muita necrose, e a necrose vai resultar no que nós chamamos, ou seja, do apodrecimento intenso da fáscia. E por que isso? Por que a fáscia ela é caprichosamente a estrutura que apodrece mais rapidamente? Essa é uma pergunta interessante. Se esses eventos estão ocorrendo em todos os tecidos subcutâneos, por que a face acaba sendo o tecido que morre mais facilmente? Porque ela naturalmente já tem pouca circulação. A face, em alguns contextos, a face, a aponeurose, né? E os tendões, que são continuidades de fáscias, eles podem ser avasculares. E esse é o grande problema das fascites. O tecido é avascular. Ele já é um tecido muito pouco irrigado. E se você fecha o mínimo de recurso que ele tem sanguíneo, apodrece muito mais rapidamente do que os outros tecidos que ainda têm uma sobrevida um pouco maior. Então, a face ela é impactada justamente por causa disso. E aqui uma série de exemplos de fasciites necrotizantes nas mais variadas especialidades médicas que vocês podem ver. Aqui, uma série de artigos que depois vocês podem ter acesso, mostrando as mais variadas localizações de fasciite. E aqui, nesse paciente cuja fasciite foi numa fáscia temporal, percebam que aqui tem as características clássicas. É um paciente que começa a sentir dor local, uma dor intensa, desproporcional, e quando ele se apresenta na consulta, ele já é um paciente que tem essa área esbranquiçada, mostrando que tem uma poderosa isquemia acontecendo, ou seja, uma obliteração de vaso e a isquemia profunda que essas toxinas causam, levando a esse fenômeno aqui, que é a destruição da face e, consequentemente, todo o plano tecidual subjacente. Um outro exemplo também aqui, de uma fasciite após procedimentos estéticos. A paciente fez a colocação de cílios, os cílios entrou streptococcus pela porta de entrada, o streptococcus atingiu os planos mais profundos, e vejam que lesões em cabeça evoluem muito rapidamente. Por quê? Porque aqui os planos musculares e as fáscias musculares são são muito próximas da superfície. E aqui levando uma fasciite importante, levando à destruição de pálpebra. Perfeito? Aqui uma fasciite necrotizante causada por iatrogênica, no caso, né? O paciente faz uma injeção, o streptococcus foi inoculado diretamente nos planos mais profundos, streptococcus ativado, levando à morte da face e, consequentemente, ao apodrecimento dos tecidos moles causados pelaquela fisiopatologia que nós visitamos. Perfeito? Bom, e aí uma fasciite em particular que nós costumamos chamar particularmente de gangrena de Fournier, que nada mais é do que uma fasciite perineal. Quando a fasciite ela ocorre na região de períneo, ela recebe caprichosamente o nome, por uma questão de história médica, né? Essa fasciite ela passa a ser chamada de gangrena de Fournier. Perfeito? Mas os mecanismos é o mesmo mecanismo, é a mesma coisa, é a mesma fisiopatogenia, só que a localização aqui, ela costuma ser um pouco diferente. Na verdade, ela é diferente, que é um Fournier, a fasciite de região perineal. E aqui algumas coisas importantes, mais uma vez nós vamos falar. Primeiro, ela é uma polimicrobiana. Vejam que aqui o agente principal que começa o processo, de novo, é o Streptococcus pyogenes, Streptococcus do grupo A. É esse que costuma causar a lesão inicial, que produz as toxinas que vão promover a primeira perturbação vascular. Na sequência, você tem a contaminação de anaeróbios, e aqui, como se trata de uma região perineal, que está muito próxima, que já tem envolvimento
e com muita proximidade da região de intestino, né? Região perineal, anal, retal, tem muito bacilo gram-negativo entérico aqui. Aqui também passa a participar da infecção as enterobactérias de importância. Vejam que a gangrena de Fournier, ela tem uma tendência a ser polimicrobiana desde o primeiro momento. Porque aqui você tem anaeróbio, já é uma região propícia de anaeróbio, é uma região propícia para muitos bacilos gram-negativos entéricos, certo? E que basta o estopim de streptococcus para que tudo isso aconteça e todos aqueles eventos que vão combinar com a obliteração de vasos, ela se instale. Perfeito? E aqui, na gangrena de Fournier, além das dificuldades cirúrgicas e assim por diante, nós estamos também uma dificuldade de escolha de antibióticos, porque nesse contexto especificamente, os gram-negativos passam a fazer parte da discussão. Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, que é o mais importante de tudo. A discussão de antibióticos nesse contexto, ela é secundária. A coisa mais importante de tudo aqui é a observação para rapidamente se instalar a resolução que é cirúrgica. Perfeito? E a gangrena de Fournier, ou seja, a fascite necrotizante perineal, ela tem uma característica que ela é muito mais comum em homens, por causa de particularidades anatômicas. Homens têm essas fáscias que em contiguidade, num contínuo, que não está presente nas mulheres. Então, preste atenção, um homem que faz uma pequena lesão tecidual na bolsa testicular, e se tiver um streptococcus envolvido e que aprofunde a lesão, ela rapidamente se difunde por essas faces, fazendo com que essa infecção seja muito mais frequente em homens. E como qualquer fascite, como qualquer lesão de infecção de partes moles, obviamente pacientes diabéticos, tabagistas, assim por diante, possuem um quadro clínico que é um pouco mais, são muito mais propensos. Tá? O tratamento aqui é uma variação do que nós já falamos, ou seja, é uma variação de escolha de antibióticos para streptococcus, para anaeróbios, para gram-negativos. Há uma palavrinha bem rápida sobre isso aqui. Os anaeróbios aqui, você tem que sempre se preocupar com os clostrídeos, porque eles são problemáticos. Existem outros, existem bacterióides, existem outros. Mas aqui há uma coisa importante que deve fazer parte do seu arsenal terapêutico, o metronidazol, que é uma droga inicial. Quando você pensa em infecção por anaeróbio, você tem que iniciar a conversa com o metronidazol. Depois a gente pode fazer um refinamento de antibióticos. Vocês terão uma aula de antibióticos, professor João Hugo, 2 aulas, e vocês vão discutir um pouquinho melhor sobre a escolha terapêutica para os anaeróbios. Então, aqui nós estamos falando de uma infecção polimicrobiana, que tem que levar em consideração o Streptococcus pyogenes, que tem que levar em consideração a participação dos anaeróbios, e eu estou falando de metronidazol, e que tem a participação de bacilos gram-negativos aqui, e aqui é uma discussão que é um pouco mais demorada, que eu prefiro que o professor João Hugo vai ter mais tempo para poder discutir isso com vocês. Mas eu vou antecipar rapidamente aqui que o tratamento para bacilos gram-negativos é uma variação, é uma discussão que envolve o tema quinolonas, aminoglicosídeos e cefalosporinas. São essas drogas que inicialmente a gente escolhe para fazer o tratamento de infecção de bacilos negativos. E, obviamente, se isso aí caminha para uma infecção hospitalar, aí você passa também a contar com a participação dos carbapenêmicos e das polimixinas também, dos gram-negativos, perfeito? Então, nós estamos falando aqui de um tratamento que vai envolver a escolha inicial de drogas que tratam streptococcus. Obviamente que o estafilococcus pode estar envolvido aqui por continuidade e por contaminação local. Então, você tem que envolver também o tratamento para estafilococcus e streptococcus ao mesmo tempo que você se preocupa com os anaeróbios, e aí, para início de conversa, tem que ser o metronidazol. Existem muitas outras drogas para isso. E para os bacilos negativos, é uma variação do tema quinolona, aminoglicosídeo, cefalosporina no geral, e nos casos extremos, os carbapenêmicos e as polimixinas. Então, nós estamos, olha, veja a quantidade de antibióticos que devem ser recrutados para você debelar uma infecção como essa. Mas tudo isso é secundário. Secundário. Opa! Será que caiu? É secundário. É secundário a ação do cirurgião. Perfeito? Aqui um pouquinho mais de detalhe das faces, mas já falei para isso. E aqui, exemplos de gangrena de Fournier nas mais variadas
apresentações e clínicas para vocês. Aqui um quadro feminino para mostrar que pode acontecer. Pois Professor, não? Pois não? Parou de senhor, apresentar. Parou? o senhor encerrou a apresentação aí. Deixa eu voltar de novo. Voltou? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Acho que caiu, será que não caiu? Voltou? Sim, agora voltou. Voltou. Só deixa a tela cheia. Voltou, né? Perfeito. Voltou então, né? Pronto. Aqui nós temos apresentações, né? Maria, tudo. Todas as matérias, todos os antibióticos. O quê? Oi? Nós temos várias apresentações de gangrena de Fournier aqui. Aqui num quadro feminino, para mostrar que também pode acontecer. Não é porque a mulher não tem a conexão dessas faces todas aqui, né? De Bank, de Darto, de Collins. Não é porque não tenha que uma mulher também não pode fazer. Faz com menor frequência, mas pode fazer. Perfeito? Bom, aqui para vocês perceberem que existem diversas apresentações de gangrena de Fournier, às vezes um pouco mais reduzidas no seu espaço. Aqui num artigo dos Análises Brasileiras de Dermatologia, uma gangrena de Fournier pós-procedimento estético, né, em depilação, levando a mulher a fazer contaminação, e como ela não tem aquela riqueza de faces interligadas, os quadros costumam ser mais autolimitados. Perfeito? Aqui uma particularidade interessante para vocês perceberem que nomenclatura às vezes não significa muita coisa. Aqui é um artigo escrito por nossos colegas ortopedistas que tiveram a particularidade de chamar gangrena de Fournier uma fascite de ombro, de escápula, né, de cintura escapular, mostrando que a gente não tem que se prender muito a esses nomes, porque tudo, na verdade, são fascites necrotizantes. A gangrena de Fournier, nós deixamos esse nome de síndrome de Fournier para aquelas situações que ocorrem no períneo, mas se vocês puderem observar com calma aqui, nós estamos vendo um artigo publicado numa revista de importância médica, em que os ortopedistas porram um capricho, porque eles quiseram chamar de gangrena de Fournier na cintura escapular, mostrando para vocês que isso é um mero detalhe do ponto de vista de nomenclatura. Porque tudo, na verdade, é o quê? Tudo é uma grande fascite. Todas são fascites necrotizantes. Perfeito? E quando você olha para essas lesões aqui, o que você tem que compreender, primeiro, é a fisiopatologia por trás disso. O clínico olha para isso, ele fica blindado, ele olha para uma situação dessa, ele não consegue, isso apavora qualquer um de nós. Mas o teu raciocínio tem que começar lá na fisiopatogenia. Você tem que perceber que você está diante de um quadro de obliteração vascular causada por toxinas de um simples streptococcus em conjunto com toxinas de anaeróbios que obliteraram os vasos e que fizeram a perversão da tua resposta imunológica a ponto de teu organismo não conseguir resolver o problema, certo? Então, isso tem que estar na nossa cabeça, para que você, primeiro, perceba o quadro precocemente, escolha os antibióticos adequados para isso e entenda qual é o limite clínico. Uma vez que se instalou a fasciite, você tem que chamar o colega cirurgião para te ajudar, porque você não vai conseguir debelar isso de um jeito só mudando antibióticos, aumentando a dose, e esse aqui é o erro fatal que os clínicos cometem. Tá bom? Bom, vamos já aproximando do fim. Vamos aqui partir para um outro padrão de infecção de partes moles, que são as gangrenas, tá bom? Aqui eu chamo a atenção para vocês, porque eu quero que vocês ouçam com muita calma, porque essa nomenclatura, às vezes, confunde a nossa cabeça. Olhem com calma como nós chamamos isso daqui. Nós chamamos de gangrena de Fournier por capricho da literatura. Na verdade, é uma fasciite, né? E então, esse nome gangrena, às vezes, pode confundir a nossa cabeça. Tudo bem. Agora, olha essa daqui. Isso aqui é o que nós chamamos de gangrena verdadeira. Essa é uma gangrena verdadeira, que nós chamamos de gangrena gasosa, certo? Essa aqui é a verdadeira gangrena. Quando você lê nos livros, você fala gangrena, você está falando de uma doença que é causada especificamente pelo Clostridium perfringens. Ou seja, aqui o agente etiológico diretamente é um anaeróbio. As gangrenas verdadeiras, elas são doenças
clostrídicas. Elas são doenças causadas pelos clostrídios. Os clostrídios, que vocês devem lembrar lá da microbiologia, são bactérias, é um gênero que vocês precisam ler mais sobre clostrídios. Os clostrídios, eles têm uma sofisticação nas suas toxinas, ou seja, toda a patogênese de clostrídios, ela reside nas suas toxinas. Então, você tem clostrídio botulínico, causando botulismo e os botox da vida. Você tem um clostrídio tetânico, causando tétano. Você tem um clostrídio difícil, causando a colite pseudomembranosa. Você tem a participação de outros clostrídios, até em doenças comportamentais. E você tem aqui o Clostridium perfringens, que é um dos clostrídios, que é o agente etiológico da gangrena gasosa. Certo? E aqui, vejam, é uma necrose que ela está para além da fáscia. É uma necrose que já ultrapassou a fáscia e ela já avançou para planos musculares. Perfeito? Bom, de todas as doenças que nós vimos hoje, essa aqui é a distalação mais rápida e mais mortal que nós temos, se não diagnosticada a tempo. Por quê? Porque a velocidade que o clostrídio se multiplica, a potência das toxinas que os clostrídios apresentam, especialmente o Clostridium perfringens, e a maneira como ele chega nas estruturas, ela faz com que essa entidade nosológica aqui, que é a gangrena verdadeira, ela seja brutalmente rápida. E isso aqui, meus colegas, é um assunto para ortopedistas. Pode parecer estranho, né? É uma doença vascular, mas que está intimamente relacionada à especialidade ortopédica. Por quê? Porque o grande mote para a instalação de gangrena, geralmente, são as fraturas expostas. Existe uma associação muito interessante entre fratura exposta e a instalação subsequente de gangrena gasosa. Ou seja, contaminação. Por quê? Porque o Clostridium perfringens está na natureza, certo? Ele está no ambiente, no meio ambiente. Se você faz a exposição de tecidos profundos ao Clostridium perfringens, você pode fazer a inoculação direta nos tecidos mais profundos, e se tiver um ambiente de anaerobiose, você fez com que ele se ativasse, porque os clostrídios na natureza, eles estão numa forma de resistência. É virtualmente impossível você eliminar do meio ambiente os clostrídios. Não tem como você fazer isso. O Clostridium tetani está aí para mostrar para a gente. Não tem como erradicar infecções por Clostridium, porque eles estão na natureza e eles estão em forma de resistência. Então, esporulados. Eles estão na sua forma de resistência que eles não causam absolutamente nada. Mas uma vez que eles chegam a tecidos vivos, eles se desesporulam e eles fazem aquilo que os clostrídios fazem tão bem, quase como ninguém, que é sintetizar potentes toxinas. Certo? Agora imagine o contexto em que se você tem uma exposição ambiental ao Clostridium. Qual é o pior cenário de exposição? Exposição é a fratura. Então, pacientes que fazem fratura exposta, a preocupação, além de tudo, é a contaminação por Clostridium perfringens. Porque se essa contaminação ocorrer, você caminha rapidamente para o que nós chamamos de gangrena gasosa, que é um desastre isso aqui, pela velocidade com que isso aqui se instala. É isso que faz, na grande parte dos casos, amputações dramáticas em pacientes que fazem fraturas expostas. Porque o paciente faz uma contaminação tão profunda por Clostridium que é difícil você descontaminar tão facilmente. E vejam só, vocês já entenderam qual é o problema. Não é só você prescrever um antibiótico. O que você faz o quê com a toxina? Uma vez que essas toxinas fizeram as suas ações teciduais, o que você faz com esses desdobramentos tóxicos? Vocês perceberam que aqui não é uma questão só de antibiótico? É você entender que existe uma fisiopatogenia tóxica por trás que faz a obliteração dos vasos. Então, por mais que eu consiga tirar o Clostridium difícil da jogada, a toxina dele já fez o desdobramento que tinha que ser feito. E nós estamos falando de alterações vasculares. Uma obliteração vascular, e se essa obliteração ela for arterial, nós estamos falando de um evento catastrófico, de rápida instalação de isquemia, de necrose profunda, que você não tem como desfazer isso. Por esse motivo que o tratamento da gangrena é a amputação.
Às vezes você vê um paciente que fez uma fratura exposta e ele rapidamente tem que evoluir para desarticulação do membro, porque o cirurgião já compreendeu que ali tem um quadro de perversão vascular causada por Clostridium, que o que você tem que fazer é tirar o tecido que está dando problema para evitar que ele contamine por contiguidade o tecido são. E é por esse motivo que às vezes o paciente ele faz uma desarticulação, às vezes a fratura ela não foi nem tão significativa. Toda fratura exposta é significativa, né? Mas vocês entenderam, é uma fratura que não é tão extensa, que de uma maneira um ortopedista resolve. Mas às vezes o problema da fratura não é a técnica, não é o osso, não é a emenda do osso, às vezes é a contaminação que se faz. E aí o que acontece nesse contexto? O cirurgião tem que desarticular o membro todo, porque se instalou um quadro de gangrena que não tem nada que você possa fazer na medicina do ponto de vista de antibiótico que você consiga reverter isso aqui. Perfeito? Então preste atenção que eu vou dizer para vocês. Pacientes com fraturas expostas são pacientes que vocês devem ter o maior cuidado no atendimento, porque sempre existe o risco de contaminação por Clostridium. Por isso aqui é uma prioridade das prioridades nos pronto-socorros. Você tem que fazer a limpeza urgente dos ossos, urgente dos tecidos, porque para você tirar o Clostridium que pode estar envolvido no processo ali, para ele não fazer não se desesporular e produzir toxinas que vão fazer a perversão. E aqui, para vocês perceberem, existem aqui, são as toxinas que o Clostridium perfringens, especificamente, ele faz a sua síntese, e são essas toxinas que vão fazer a perversão da circulação, semelhante aos streptococcus, só que uma velocidade muito mais intensa, né, e muito mais profunda por causa da inoculação, que é diretamente nos ossos, né? Diretamente nos tecidos profundos. Agora, preste atenção com calma, que você tem um sinal clínico muito importante quando você está diante de um paciente com gangrena gasosa. E é isso que vocês têm que procurar. É a crepitação tecidual. Se você tem um quadro de infecção de partes moles, que você vai fazer a palpação e você vê a crepitação, isso é um sinal clássico de que você está diante de um quadro de gangrena gasosa. E isso é uma urgência das urgências médicas. Perfeito? É até mais urgente do que as fasciites, porque as fasciites ela tem um cortejo, né? Você consegue tirar o tecido. E aqui não, o problema todo é o vaso fechando ao sabor das toxinas, fazendo uma necrose muscular profunda. Perfeito? Ou seja, a infecção já está para além da face. Já passou da fasciite. É muscular o negócio. Então, são grupos musculares todos obliterados e fechados que apodrecem rapidamente. Perfeito? E é isso aqui, para quem nunca teve a oportunidade de ver uma crepitação tecidual, é semelhante aos vocês que já fazem pronto-socorro, que já viram perfuração de tórax que faz enfisema subcutâneo, você toca num tecido, no tórax do paciente, e você sente como se estivesse tocando naquele plástico bolha, sabe aquele plástico bolha que cobre produtos para não quebrar? Quando você toca naquele plástico bolha, é exatamente a sensação que você tem tocando na crepitação, lá no enfisema subcutâneo da perfuração de tórax, é parecido com a crepitação que você tem num quadro de gangrena. Então, infecção de partes moles, que você vê crepitação tecidual, sinal de gangrena gasosa e o envolvimento de Clostridium perfringens, isso aqui é uma das urgências, tem que parar, fazer tudo para resolver esse problema, senão o paciente apodrece tudo muito rapidamente. Fechou? Isso aqui é uma coisa importante. E aqui, vamos lembrar para vocês, aqui o problema é a toxina, né? Então os antibióticos, eles são completamente adjuvantes. E as toxinas aqui, elas são teciduais. Elas não são sistêmicas, né? Então, não é uma toxina que cai no teu sangue e você apodrece como um todo. É local. Elas são tópicas, digamos assim, né? Então, você tem que tirar o tecido rapidamente, está dando problema. E, por fim, eu queria só fazer uma menção, porque existem outros tipos de gangrena. Existe essa gangrena do Clostridium perfringens, e existe essa outra gangrena aqui, que é uma... ela é causada por um outro agente, que é o Clostridium septicum, certo? Esse Clostridium septicum, ele é um comensal do intestino.
Perfeito? Então, olha o capricho disso aqui. É quando você faz contaminação interna, intrínseca, por Clostridiums, e se tiver envolvido Clostridium septicum, você faz esse padrão de gangrena gasosa causada pelo Clostridium septicum, de instalação sem trauma. Aí você vai pensar, puxa, mas como assim isso pode acontecer? Essa gangrena aqui, causada pelo Clostridium septicum, ela é entendida como uma síndrome paraneoplásica. Pacientes que têm tumores intestinais, às vezes não sabem que tem tumor intestinal, e um dos sinais clínicos paraneoplásicos da presença de um câncer intestinal é que o paciente ele se apresenta clinicamente com um quadro de gangrena sem trauma. E o paciente olha, o médico olha para aquilo e diz, nossa, mas isso aqui é um quadro de gangrena sem trauma. Qual é a explicação para isso? A explicação é um tumor intestinal levando a translocação bacteriana, levando o Clostridium septicum, que pode ser um comensal, ele pode ser um colonizador do intestino do paciente, e é ele que, uma vez caindo no tecido, faz a gangrena sem trauma. Isso aqui é um capricho, uma particularidade, é uma raridade, mas a título de curiosidade para vocês entenderem que a gangrena, o Clostridium perfringens é o agente mais importante e tem a ver com trauma. Existe uma outra forma de gangrena também, mas que aqui o capricho é um tumor intestinal que acaba funcionando como uma síndrome paraneoplásica. Perfeito? Bom, meus queridos, então vamos lá. Para a gente terminar nossa aula de hoje, o que nós tivemos que lembrar aqui, que todas essas entidades clínicas, elas precisam de diagnóstico adequado e precoce. Confundir celulite com erisipela, não deixar de perceber uma fasciite necrotizante inicial, porque você confunde ela com a celulite, e não deixar de compreender a dificuldade técnica diante das gangrenas, isso aqui é um problema para a gente. Então, esse é o foco que vocês têm que ter no estudo de vocês, tá? O mais importante, a segunda mensagem da aula é: não devemos postergar procedimentos cirúrgicos. O clínico acha que tudo se resolve com antibiótico. Não, existem patologias que você tem que fazer a intervenção cirúrgica. E as fasciites e as gangrenas são exemplos clássicos de infecções de partes moles, cujos antibióticos são extremamente secundários nesse processo, certo? A terceira coisa, que é uma conclusão sobre esse segundo ponto, é que nós temos que entender o papel da antibiótico terapia. Nós temos que entender que existem germes que preferem drogas, por mais que elas sejam mais antigas, por exemplo, os streptococcus, gostam das penicilinas, e nós não podemos mudar a natureza disso. Às vezes, quando nós tentamos forçar a barra, nós praticamos uma péssima medicina. Às vezes, é não compreender a escolha baseada na cepa. Os estafilococos nos ensinam isso, que não é a gravidade da infecção estafilocócica que é o problema, e sim qual é a cepa envolvida no processo. Certo? A gente costuma brincar que uma unha encravada por um estafilococcus resistente, você tem que dar a droga que ele gosta, que é uma vancomicina, que é uma ceftarolina. Se é um estafilococcus ultra resistente, um Giza, um Gersa, um Visa, um Versa, você tem que dar aquilo que só as drogas que só elas são capazes de reverter essa resistência, que são as oxazolidinonas, como, por exemplo, a linezolida, são as tigeciclinas, que são umas tetraciclinas, são as glicilciclinas, né? São tetraciclinas especiais. E nós temos e alguns que não são tão novos, como, por exemplo, os lipopeptídeos, né? Que é um primo irmão dos glicopeptídeos, que também são inibidores de síntese de parede, como, por exemplo, a daptomicina. Então, depende do que ele gosta, você tem que servir o prato que o bicho gosta de comer. Ainda na antibiótico terapia, é importante nós pensarmos na magnitude das associações. Às vezes, doenças que começam como causadas por um germe podem facilmente descambar para infecções polimicrobianas. Uma erisipela, que é uma doença tipicamente streptocócica, quando ela se aprofunda no tecido, ela passa a ser polimicrobiana. Certo? E se for uma região específica, por exemplo, como o períneo, você tem a participação de todos os grupos de importância clínica. Você vai ter os estáfilos, os estreptos, vai ter os gram-negativos, você vai ter os anaeróbios. Anaeróbio, até que se prove o contrário para nossa discussão de hoje, significa
escolhe pelo menos um metronidazol para começar a conversa. Depois a gente discute outras coisas. Se é um gram negativo, um bacilo gram negativo, escolhe uma quinolona, um aminoglicosídeo, uma cefalosporina terceira de quarta, ou até um carbapenêmico para começo de conversa. Se é um estafilococcus, qual é a cepa? Se é um streptococcus, não tenham medo de colocar as drogas que os streptococcus gostam, que são as penicilinas. E aqui na questão de antibiótico, quando eu estiver presencialmente, eu vou fazer uma observação que vai fazer essa discussão ficar um pouquinho melhor. Tá bom? Eu vou falar sobre o uso das lincosamidas aqui, que tem um papel para elas muito importante, que quando você estiver diante de infecções que são necrotizantes, cujo streptococcus também seja o agente causal, como as fascites, não esqueçam das lincosamidas como drogas muito preciosas na sua escolha terapêutica, e que são as únicas exceções que as penicilinas acabam sendo suplantadas. Né? A gente pode comentar isso de uma forma um pouquinho melhor numa aula presencial. E, por último, não esquecer que todos esses eventos eles podem descambar facilmente para fenômenos sépticos. E sepse é um processo inflamatório que tem a sua fisiopatogenia própria, tem a sua conduta própria, e que, se nós não tivermos atenção para isso, a gente deixa de instituir a terapia, o tratamento intensivo, invasivo, o quanto mais precoce possível, achando que, por não compreender os sinais clínicos de um quadro inicial de sepse. Perfeito? Bom, nossa aula de hoje era isso. Eu espero ter contribuído, pelo menos, para que vocês olhassem para esse tema com um pouquinho mais de atenção. Infelizmente, essa aula teve que ser feita por força da necessidade da turma, foi feita de forma à distância, né? Mas assim que nós pudermos ter um encontro presencial, a gente pode refinar um pouquinho algumas coisas que ficaram aqui, não ficaram tão claras para a gente, e eu estaria à disposição da turma aí para eventuais dúvidas em relação ao tema. Perfeito? Bom, é isso? Tem alguém aí, será? Perfeito? Ah, tá bom, vocês são silenciosos. Muito bom, meu povo. A semana que vem, acho que o professor João vai fazer um aulão estendido, e aí depois a gente marca uma aula presencial para eu poder fazer a aula de leptospirose e uma abordagem diferencial de síndromes febris ictéricas hemorrágicas, mesmo que sejam em turmas separadas. Se não der para todo mundo, eu dou uma turma, depois eu vou dar na outra turma, tá bom? A gente precisa de fazer uma discussão que envolve um quadro branco, para aprofundar a fisiopatogenia, perceber os padrões de diferença, e infelizmente não dá para fazer isso por vídeo chamado. Tá bom, meu povo? Tudo bem? Bom, acho que encerramos, né? Um abraço, boa noite, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Obrigado, Agostinho. Valeu.